Olá, turma do sexto ano, tudo bom? Vamos revisar os capítulos 1, 2 e 3, se preparando já para a nossa primeira avaliação do primeiro trimestre. Depois eu virei com as outras revisões, tá? Capítulo 4, 5 e 6. Vamos lá? Nós já passamos por isso tudo aqui, então agora nós vamos recordar. O que nós vamos recordar? Expressão. Olha só, o que esse quadro, essa imagem, transmite para você? Expressão? Será? Sim, né, gente? Eu acho que sim. Eu acho que ela deixa a gente pensar no perigo, na angústia, no desespero, esse movimento de linhas. Então, o expressionismo é um movimento que veio trazer essa imagem e essa possibilidade de interpretação, tá? Isso tudo está dentro do nosso momento de expressão. É a arte com expressão, é a arte como expressão. E se eu falo em expressão, eu falo também em emoções. Várias emoções. Dentre os inúmeros meios e formas de expressões corporais e intelectuais que podemos nos utilizar para expressarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas críticas construtivas e até mesmo os nossos sonhos encontram-se na arte. A gente pode fazer uma crítica também, como o pintor Pablo Picasso, que fez em Guernica. Ele fez uma crítica. Que crítica que ele fez aqui? Sobre uma guerra espanhola. Como é que ele fez essa crítica? Ele demonstrou, através do desenho, do recorte, aí no caso ele usou também a pintura, recorte, colagem. Não, aqui foi pintura. Atrocidades, pessoas sofrendo, pedindo socorro, angustiante. Então dá para ver que é uma forma de expressão que te passa uma certa emoção, até negativa. Mas o que você sente? Olha só, o que eu posso sentir aqui? Eu posso sentir imensidão, paz, calor, tranquilidade, solidão, né? Olha quanta coisa uma imagem pode passar pra gente. Mas quando eu ponho a arte também, ela tem emoção. As esculturas é uma forma de expressão. Aqui é uma escultura moderna, contemporânea, né? Contemporânea. Então ela traz essa emoção pra gente. Ela pode trazer simplesmente um ato de você ver uma escultura diferenciada ou uma emoção. E a linguagem pictográfica? O que será? A linguagem pictográfica é aquela que permite a comunicação através de símbolos. Pictogramas são imagens que transmitem uma ideia através da representação de conceitos, objetos, situações ou ações da realidade. É através de imagens. Quem não lembra dos emojis? A tecnologia está aí, né? Evidenciando-se a todo momento. A gente usa os emojis nas nossas conversas no WhatsApp, né? Para mostrar o que nós estamos sentindo. Mas é só isso? Agora vem o nosso capítulo 2, que vai falar alegria, alegria. Arte cênica, teatro, movimento, o corpo, a performance, o corpo falando por si próprio, né? E vem a figura do nosso querido palhaço. Ele é performático, olha aqui, ó. Aqui você consegue ver o palhaço e suas ideias, o que ele quer passar. O palhaço, ele sempre foi um símbolo de alegria, né? Para diversão. Muitos têm até medo. Retrato e autorretrato. O nosso capítulo 2 também está falando sobre isso.
No caso, podemos afirmar que o retrato é uma expressão de algo feito por um pintor, um fotógrafo ou artista. Um pintor ele pode fazer o retrato de uma pessoa, com a sua técnica de pintura. O fotógrafo já saiu sem acento ali, tá, gente? Já fotografa e já sai o seu retrato, seja ele 3x4, 10x15, mas já tem seu retrato. E o artista, que ele pode fazer uma colagem, o cubismo, que é outro movimento, ele usa a colagem para montar um rosto. Também eu posso fazer através das esculturas. Olha quanta coisa a gente pode usar, né? A modelagem. Já o autorretrato é quando esse mesmo artista faz uma obra de si mesmo, né? Vamos ver. Olha a Tarsila do Amaral aí. Ela tem o retrato e o autorretrato. E outros artistas, outras pessoas, elas utilizam desse recurso. O importante é saber que retrato é diferente de autorretrato. E nós vamos falar também, o uso do ponto na arte. Olha, qualquer artista, qualquer artesão que vá fazer a sua obra, ele usa o ponto. É a partir de um ponto que a gente faz as obras de artes, que os artistas também utilizam isso. É o sinal gráfico mínimo e elementar. Indica posição, não tem comprimento nem largura. Ele é o princípio e o fim de uma linha e aonde elas se cruzam. O ponto pode ser representado em tamanhos diferenciados. Tem artista que só usa o ponto, como o pontilhismo. Olha aqui. E, gente, quem nunca colocou a ponta do lápis no papel e deslizou ela para um certo momento e ela criou uma linha? Aqui, o artista também fez uma obra com pontos, olha só com pontos. Mas aí eu coloco o ponto e vai surgir a linha. O que é a linha, hein, gente? A linha é a trajetória definida pelo movimento de um ponto no espaço. Um conjunto de pontos que sucedem uns aos outros, numa sequência infinita. Elemento visual que se mostra direcionamento, delimita e insinua formas. Ela cria a textura, ela carrega em si a ideia de movimento. Essa é a linha, surgida a partir de um ponto. Mas eu tenho vários tipos de linhas. Tem linha horizontal, reta horizontal, tem a curva, tem a ondulada, tem a reta vertical, tem a quebrada. Eu faço uma linha inclinada e tenho uma espiral. E a partir dessas linhas eu vou formando as figuras, gente, tanto bidimensional quanto tridimensional. Bidimensional, o nome já indica, eu tenho duas dimensões, que é altura e largura. É a chamada aquela figura chapadinha, sem profundidade. Aí vem a tridimensional, que eu adquiro também com o movimento das linhas. Eu tenho altura, eu tenho largura e tenho a profundidade. É o nosso famoso cubo. Qual a diferença de uma para outra? Muito fácil. Uma tem profundidade, que é a 3D, que é a tridimensional. Mas muitos artistas também utilizam as figuras bidimensionais, só com altura e largura, usando a textura, usando a perspectiva, usando a luz e sombra. Vamos ver? Olha só. Tridimensional numa imagem bidimensional. Aqui foi usada a luz e sombra para que essas imagens, esses objetos, tanto os vasos quanto as folhagens aqui, bambu, né? São bidimensionais, foram desenhados primeiro e foram adquirindo volume, olha só, a partir da luz e sombra e a textura. E a perspectiva, um jarro mais atrás, um jarro aqui na frente, derrubando um pouquinho de água, uma textura em cada bambuzinho que está aí subindo, né?
tem uma texturazinha usando linhas. Mas tudo isso, gente, foi feito a partir das linhas. É muito legal, né? Agora vamos lá para o capítulo 3. Relembrando a matéria, hein? Eu agora vou falar dos sons. Olha, já falamos do ponto e linha, do movimento das linhas, das expressões, das emoções nas artes. E também quando eu falo do som, eu não posso deixar de falar também do som, né? O som traz emoção. Quem não sente emoção ao ouvir uma música alegre ou uma música triste? Vamos lá? Vou agora lá para o nosso capítulo 3. Deixa eu botar aqui para a gente poder. O mundo dos sons. Olha só, essa primeira página aqui já mostra o que você tem, o que nós estamos falando. Né? Duas pessoas conversando, mas tem um barulho muito grande lá. Tem uma pessoa passando aqui com um radinho, tem outro batucando aqui e um simples pássaro cantando bem te ver. O que é mais importante daqui? Vamos ver? Como os sons são produzidos. A todo momento, uma variedade de sons é produzida. Sons da natureza, como o pássaro, das vozes das pessoas, da música tocada ao fundo, do barulho de carros, de máquinas, estão presentes no ambiente ao seu redor, mesmo que às vezes você não perceba. Às vezes a gente passa com tanta rapidez que a gente não... Quantas vezes eu já passei perto de uma britadeira daquela ali e tá fazendo, tá passando e está... Os sons são produzidos por vibrações que se deslocam, formando ondas sonoras. Então, o que são? O que é o som? São sons, são vibrações que se deslocam, formando ondas sonoras, captadas pelos nossos ouvidos. É a propagação do que o som acontece de maneira semelhante à ondulação, né? E forma ao longo de quando se... joga nele uma pequena pedra, por exemplo. Quando você joga uma pedra no lago, aí não forma aquelas ondinhas, o som é assim. Aí tem as propriedades, são 4 propriedades dos sons. Quais são elas, hein? Eu tenho a duração. A duração do som. A duração é o tempo que o som permanece aos nossos ouvidos. Quando você bate um cristal e faz... é o tempo de duração. Quando você joga um copo no chão, ele cai e pract, quebrou. Muito rápido, né? Aí aqui eu botei aqui uma curiosidade para vocês. Lógico, vocês vão ler mais no livro, mas olha as quatro propriedades. Duração, que eu falei, ele pode durar pouco ou muito. O timbre, que eu falei para vocês na aula, que tem tanto o instrumento quanto a voz, são timbres diferenciados. A intensidade e a altura. A intensidade é a característica que determina o som, se ele é fraco ou se ele é forte. A altura, se ele é grave ou agudo. A duração é o tempo que ele dura, como eu falei do cristal. E o timbre é a característica que nos permite diferenciar um som do outro. Se eu toco um violino na nota Dó e toco um violão na nota Dó, vão ser, todos os dois estão na nota Dó, mas com sons diferenciados. Legal? Aí eu botei aqui também uma curiosidade para vocês. Vamos lá ver agora. Que é a duração. A altura. Ela depende essencialmente da frequência da onda sonora. A altura permite distinguir se o som é alto, agudo, ou se o som é baixo, grave. Som grave é menor altura. Olha aqui como é que está a linha, como ela se desenha. Pouca vibração por segundo, menor frequência. E o agudo é aquele de maior frequência, maior duração, muitas vibrações por segundo. Aqui eu botei uma curiosidade para vocês.
dos decibéis, que às vezes o som, ele também, qual a relação entre os decibéis e a perda da audição? Você não pode ficar ouvindo uma coisa muito alta no seu ouvido, por exemplo, ainda mais com o som alto de qualquer objeto, uma britadeira, você vai trabalhar perto daquele ali, você tem que estar com um protetor de ouvido, não é? Senão você cria o resultado desse, vai criar o quê? Um zumbido no seu ouvido e depois vai provocar uma surdez permanente ou temporariamente. Então depois vocês vão dar uma olhadinha nessa característica. Aí eu botei aqui esse cuidado aqui, para vocês poderem ver. E os sons também, eles se evidenciam através dos símbolos, das onomatopeias. O que são onomatopeias? São palavras que indicam sons produzidos, para que você faça a sua leitura visual. Às vezes ninguém está falando nada, mas se eu falar toque, 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 é alguém batendo na porta. Se eu falar trim, é o telefone. Se eu falar bateu alguma coisa, né? Blim, blom, já é o sinal, já é um sino tocando. E nisso tudo, nessa propagação dos sons, nós temos a música, que ela vem desde a antiguidade, gente. A música, eu botei também isso aqui como curiosidade para vocês. Vocês têm lá no livro também de vocês várias coisas falando sobre música. A música é a palavra derivada do idioma grego, cujo significado é a arte das musas. Pode ser definida como uma sucessão de sons e silêncios, porque eu posso ter 2 sons, toque, 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 toque. Você viu que eu fiz um silêncio, né? Organizados com equilíbrio e proporções ao longo do tempo. A música é uma criação essencialmente humana. É uma prática cultural presente em todo qualquer grupo humano. Não se conhece nenhuma civilização ou grupo social que não tenha produzido ou possua manifestações musicais próprias, embora nem sempre seja feito com esse objetivo, né? A música pode ser considerada uma forma de arte, a arte dos sons. E tem vários grupos também que se movimentam. Mas falando aqui ainda em música, o homem da pré-história, ele já fazia música, mas não era com isso tudo. Vamos formar uma música? Não. Eles faziam a música ritualística para homenagear um deus, para agradecer algum fenômeno da natureza, para conseguir sua caça, sua pesca. E todas as civilizações passaram por esse momento musical, tá? E a música, ela é uma linguagem. É uma linguagem. É uma linguagem que pode ser definida e interpretada de várias maneiras, em sintonia com o modo de pensar e com os valores de cada época ou cultura. Foi o que eu falei. Sabe? Dependendo da cultura, a música tem a sua valorização e você tem o seu entendimento sobre aquilo ali. Muitos instrumentos musicais utilizados hoje, por exemplo, sequer existiam nos tempos atrás. Tinha lá na pré-história uma guitarra maravilhosa dessa? Não tinha, mas tinha alguma coisa que eles pudessem formar e bater um som, fazer um som, né? Essa aqui é mais contemporânea, na Idade Média já tinha, né? Hoje, por exemplo, é comum usarmos ruídos, que são considerados não musicais. Fato inadmissível na Idade Média, que teriam que ser tocados mesmo. E aqui, é bom vocês verem que eu botei aqui embaixo Hermeto Pascoal e entre outros elementos de percussão, para que vocês possam ver que se pode tirar som de todos os instrumentos. E a gente, como vimos na nossa aula, né? Vimos Hermeto, vimos outros artistas que trabalham com os sons. Tá legal? Então a gente fica por aqui. Espero ter acrescentado alguma coisa a mais. Depois, na próxima aula, eu virei com outras explicações sobre o capítulo 4, 5 e o 6, se a gente chegar até lá. Tá legal? Um grande beijo, turma, e até a nossa outra aula gravada, hein?